Olá amigos, estamos aqui para mais uma aula de astronomia e hoje vamos ver uma coisa bem específica, né, que é destinado a estudantes que querem se preparar para as Olimpíadas, né? Então o nosso tema hoje são as Olimpíadas e quando um aluno no ensino médio ou ensino fundamental quer participar de uma Olimpíada, né, a primeira coisa que ele pensa é por que fazer uma Olimpíada? Por quê? Por quê? Que necessidade tem? Aí nós devemos lembrar que uma Olimpíada dá ao estudante a oportunidade de colocar em prática a sua experiência de vida. Quer dizer, mas nós estamos aprendendo a viver na escola ainda. É claro, ainda está aprendendo, mas é uma forma de você pegar todo aquele seu conhecimento e jogar numa disputa, uma disputa saudável, né? Então as Olimpíadas têm esse papel de experimentar, né, de uma forma bem integral, né? Quer dizer, você tem Olimpíada de Astronomia, de Física, de Química, de História, e você pode mostrar ali uma habilidade, né? E essa habilidade pode ser importante para a sua vida profissional. É uma preparação para a sua vida profissional. Então, por isso é tão importante fazer uma Olimpíada, né? Devemos lembrar também que, por que astronomia? Por que você vai fazer uma Olimpíada de Astronomia? Todo mundo vai dizer, você está no mundo da Lua, né? Está no mundo das galáxias, não está sabendo por quê. É uma oportunidade de testar praticamente todas as disciplinas, né? Por quê? Porque a astronomia é uma ciência bem completa, né? Ela envolve matemática, ela envolve seus conceitos básicos científicos, né? E até o seu conceito humano de interpretar o mundo, né? E amplia também, né, a sua capacidade de aplicar a matemática, né? Às vezes a gente aprende muita coisa teórica e a astronomia mostra que aquilo ali funciona no resto do universo, e isso é importante. E a praticidade dos conhecimentos da escola, né? Ou seja, a escola prepara o estudante para quê? Então, o que você vai enfrentar no mundo lá fora? Então, essas Olimpíadas, principalmente a de astronomia, são extremamente envolventes, que vêm para que você vai usar o conhecimento que você tem na escola. E isso tem um lado bom, né? Embora a dificuldade que você encontra tenha o lado bom, e a principal, as vantagens. Quais são as vantagens de fazer uma Olimpíada, né? Nós temos muitas, né? Mas principal, certificados. Todas as Olimpíadas dão certificados, medalhas, que servem para o seu currículo no futuro. Então muita gente espera se formar primeiro em alguma coisa, ou ensino médio, faculdade, pós-graduação, espera se formar para depois trabalhar, né? Então a sua formação já começa a partir do momento que você entra na escola, né? E como é que você vai fazer um currículo se você ainda não está nem trabalhando? O seu currículo pode ser baseado em experimentação de Olimpíadas. Faz Olimpíada de Física, de Química, de Astronomia. E isso você vai ter uns certificados, né, que depois vão encher o seu currículo mesmo no início da carreira. A outra é a experiência em eventos internacionais, né? Se você se classificar bem naquela área, né, você pode participar. Se não for em astronomia, pode ser em física, em química, você pode participar e ter uma experiência até mesmo internacional. E também uma valorização pessoal, né, de tudo que você teve na escola. Então, desde quando você era pequenininho, né, com a professorinha você estudava, tudo aquilo foi importante para preparar você para quê? Para disputar na vida algo, né? Pode ser um emprego, pode ser uma empresa, pode ser uma atividade de pesquisa, não importa, você vai competir. E essa competição não pode ser momentânea, você tem que ir aprendendo aos poucos. E uma das formas é fazer uma Olimpíada. É uma maneira de você se preparar melhor para o futuro, né? E como obter um bom resultado, hein? Todo mundo pergunta, professor, dá umas dicas aí, né? Dá umas dicas. Que dicas é essa que você quer? Bom, em geral, a maioria dos professores vai dar só uma dica. O professor sempre fala isso, né? O que o professor sempre fala, todo dia, em todas as aulas, né? Você só vai se dar bem se você estudar, estudar, estudar e estudar, né? Então, você tem que, a ideia que passa para o aluno é que, assim, ele tem que estudar muito, né? Professor, é muito chato estudar muito, né? Cansa aquilo ali, é muito chato. Sim, mas você não precisa estudar muita quantidade, você tem que estudar bem, né? Mesmo que você estude pouco, mas se for bem, compensa todo esse procedimento. Então tem duas maneiras de estudar. Ou você estuda pouco e bem, né? Ou então menos bem, né, mas com maior intensidade.
né? É aquele músico que nunca estudou música teórica, né? Não sabe ler uma partitura, mas passou a vida toda tocando aquele instrumento. Ele é um hábil naquela parte. Então, o tempo que ele dedicou, milhares e milhares de horas, fez com que ele ficasse com uma capacidade tão grande quanto aquele que estudou teoria. Então, a qualidade e a quantidade estão associadas, né? E o mais importante que você tem que lembrar na disputa de uma Olimpíada, talvez seja isso aqui, ó, né? Você só sabe um pouquinho, aquele pontinho lá embaixo que quase não dá nem para ver. Se você estudar um pouquinho, 20% a mais do que você estuda normal, já melhora. Se você estudar, aumentar esse seu conhecimento em 20% na segunda vez, você já vai ter um pouco mais de conhecimento, aquele pontinho já é uma bolinha, né? Se você estudar mais 20%, vai aumentar. Se você estudar mais 20%, aumenta mais ainda, e assim por diante. Então, o segredo talvez seja exatamente isso. A gente pensa em saber muito, né, mas esquece que a gente tem que começar com pouco, né? Então, você vai adicionando aquele seu conhecimento. Então, estuda um pouquinho. Ah, não me dei tão bem, estuda mais. Isso é acumulativo. Agora, se você estudar, esquecer, estudar, esquecer, estudar, esquecer, não pode. Você tem que acumular experiências. E essa é uma das funções das Olimpíadas, né? Então, lembre-se que você tem que... A solução para esse problema é ser melhor que você mesmo. Então, quando esse pontinho vai crescendo, ele não vai crescendo para os outros, é para você. Então você tem que pensar assim, eu não sou melhor que os outros, sou melhor que eu mesmo ontem, né? Então esse é o espírito olímpico. E lembrando que o espírito olímpico, né, é o que permeia qualquer tipo de Olimpíada, né? Aqueles símbolos de Olimpíadas que existem, Olimpíadas de 100 metros rasos, salto em distância, o espírito olímpico é o mesmo das Olimpíadas de astronomia, né? Você vai treinar a sua determinação, né? Você é capaz de aguentar aquele problema até resolvê-lo. Você vai ter uma inspiração para resolver o problema. Você vai ter a igualdade, quer dizer, você está passando pelas mesmas coisas que todos os outros estão passando. Você tem que pensar nisso. O respeito pelos outros, né? Os outros têm conhecimento tanto quanto você. Então você tem que ter humildade, né? Não achar que é melhor do que os outros. Coragem, né? Você tem que ter, vou passar nessa Olimpíada. Então, esse espírito de vontade, de vencer, é importante nas Olimpíadas. A excelência, quer dizer, você vai tentar dar o máximo de si, que é o mais importante, né? Não importa se você faz todo um procedimento, mas não busca melhorar a si próprio. Não dá. E a amizade, né? É uma disputa entre amigos. Ninguém quer ser melhor que o outro, todo mundo quer ser melhor do que si mesmo. E uma forma é através da Olimpíada. A Olimpíada mais importante, digamos assim, mais ativa no Brasil é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, né? Então, a OBA funciona desde 1998, né? E é sempre no mês de maio, né? Então, essa Olimpíada, ela é distribuída em todo o Brasil, né? Quase 800 mil alunos fazem, sendo que 100 mil estudantes são do ensino médio. E funciona assim, né? Quem se inscreve não é o aluno, é o professor e o diretor inscrevem a escola na OBA, através de um documento lá, oficial, pela internet, e os estudantes que vão participar da Olimpíada se inscrevem com o professor representante. O professor ou a professora representante inscreve os seus estudantes e aplica. No ensino médio, né, que é a nossa área de atuação, é o nível 4. Né? Tem vários níveis, desde a segunda série do ensino fundamental, terceiro ano, até o ensino médio, nós temos vários níveis, né, de estudantes. O mais acima é o ensino médio, não existe para o ensino superior. Então a Olimpíada envolve uma quantidade muito grande de estudantes no Brasil todo, entregando certificados, medalhas, né? E todos fazem sempre no mesmo dia, um dia marcado, no mês de maio, o primeiro semestre, em que os alunos vão desenvolvendo, né? As provas da OBA, né? Como é que funcionam as provas da OBA? As provas são provas comuns, que são enviadas ao professor representante, ele é responsável pela aplicação, né? Não é responsável para não deixar ela vazar, né? Mas todo o Brasil faz naquele dia. O horário é escolhido pela própria escola, né? A escola pode fazer de manhã, pode fazer de tarde, de noite, né? No intervalo. E o aluno tem, no ensino médio, até 4 horas para fazer a prova, né? E ela é composta de 10 questões, 7 de astronomia
e 3 de astronáutica. No caso da astronáutica, a gente aplica, né, conhecimento sobre satélites, né, sobre foguetes, e na astronomia tem toda uma programação. Né? Essas questões, o que elas abordam? Elas abordam tem questões de você completar, tem questões de você preencher, fazer cálculos também, né? Interpretação, visualização de fenômenos astronômicos, né? Como, por exemplo, se você está aqui na Terra e olha para a Lua, ela está quarto crescente. Se você estivesse na Lua, como é que você veria a Terra? Você veria a Terra quarto minguante? Ou Terra crescente? Terra minguante? Terra cheia? Terra nova? Porque as mesmas fases que nós vemos a Lua, lá da Lua, nós devemos ver a Terra também, né? Então, questões em que você é obrigado a pensar em determinadas coisas que não tinha parado ainda para pensar. Então, as provas da OBA são muito sugestivas, né? E dizem o seguinte: você tem uma ferramenta, matemática, geográfica, química, física, você tem toda uma ferramenta do ensino médio, vamos aplicá-la no universo. Essa é a ideia das provas da OBA. E tem funcionado muito bem porque tem desenvolvido a curiosidade e grandes cientistas e pesquisadores fizeram a OBA nesse período. Né? Devemos lembrar também que as provas do nível 4 da OBA, o assunto, né, é dividido em astronomia e astronáutica. Né? A parte de astronomia, os principais temas, né, que são a Terra, a Lua, o Sol, né, as marés, eclipses. Esses fenômenos você pode encontrar toda a programação completa no site da OBA, né? Que é www.oba.org.br. Então, se você entrar lá, você vai encontrar tudo isso aqui mais discriminado, né? Mas, basicamente, de física, por exemplo, tem as leis de Kepler, gravitação, né? Estrelas. Como é que calcula a distância de uma estrela? Um triângulo, assim. Então, esse tipo de conhecimento é uma aplicação do que você já sabe, né? As provas da OBA não mandam você decorar coisas, né? Qual é a massa do planeta Júpiter? Não, ninguém vai perguntar isso. Mas sabendo a massa de um planeta e a distância, dá para saber alguma outra coisa dele? Dá. Então, essas leis da física que valem, que você aprende na física, na geografia, nas coordenadas sobre a Terra, né? O instrumental, o telescópio, como é que funciona um telescópio? Você vai ler, estudar um pouquinho, ali tem ótica, que é usada em física, tem matemática, para calcular o aumento do telescópio, tem as funções, né, de um instrumento que você tem que aprender, né, que você vai usar na sua vida profissional. Então, constelações, quais as principais, né? Tudo isso é importante. Na astronáutica, a gente vê um pouco sobre a história da astronáutica, como é que o homem conseguiu conquistar o espaço, a missão Centenário, que foi a missão que levou o primeiro brasileiro a sair da Terra, né, em órbita, né? Os satélites, os foguetes, como é que funciona um foguete, né? Então, tudo isso aí é importante e a programação completa está lá no site da OBA. E o professor da sua escola vai te orientar, né, como acessar essas informações. Algumas escolas preparam aulas extras de treinamento, outras chamam professores de fora para dar uma orientação, ou então levam crianças para conhecer espaços de divulgação científica que tem astronomia. Então, é uma forma de preparar. No nível 4, o ensino médio é o nível mais alto da OBA, o aluno é obrigado a conhecer esses principais conhecimentos. Né? Depois da prova da OBA, né, há uma seletiva online. Né? A prova da OBA ela termina em si mesmo. Então, fechou, no primeiro semestre faz a prova, no segundo semestre o aluno recebe certificado e medalha de acordo com os do que você alcançou. Pronto. No segundo semestre é convidado para uma seletiva online. Quem quiser continuar o processo, né, pode fazer essa seletiva para as internacionais. Então, você pode representar o país, né, se continuar. Então, os alunos, em média, alunos que tiram acima de 7, né, 8, variam de um ano para outro, mas cerca de 2.000 estudantes são convidados a fazer essa prova online. Né? Nessa prova online, eles mandam um e-mail para o professor representante, identificando os alunos, e os alunos se inscrevem com um número, que é o número que o professor registrou os estudantes. Eles fazem 3 provas online, né? Esses 2.000 alunos, desses 2.000, eles vão escolher 200. Os 200 melhores notas, depois que fizerem as 3 provas, tem um total de nota, né? Escolhe 200.
Esses 200 que vão fazer as provas, aqui tem um exemplo de uma prova online, né? Você faz essa prova num determinado dia, né? São três dias determinados, com antecipação. Faz pelo computador, em casa. Tá? Não pode mudar, tem que ser naquele dia, a hora você pode escolher a hora, mas durante um tempo definido. Você, quando começa, já está valendo, então você tem que terminar, tem que ir até o fim e acabar a prova. Né? Feito isso, são escolhidos 200 alunos pela internet. Né? Mas não acabou. Esses 200 vão para uma seletiva presencial. Né? Em geral, ela é feita no Rio de Janeiro, em Barra do Piraí, né? Nesse Hotel Fazenda. O aluno fica alguns dias no Hotel Fazenda, cerca de 200 estudantes são chamados para irem lá, e passam um tempo lá praticamente fechados, né? Digamos assim, por alguns dias, 4, às vezes 5 dias, mas geralmente 4 dias, nesse Hotel Fazenda. Por que nesse Hotel Fazenda? Primeiro, porque é afastado, os alunos podem fazer as provas um pouco mais... isolados, sem barulho, né? E também conviver com estudantes do Brasil todo, né? Esses 200 alunos que participam, junto com seus professores representantes, que vão acompanhando eles, né? Eles fazem provas teóricas e provas observacionais. Desses 200, vão ser escolhidos cerca de 30 ou 35 alunos para a etapa seguinte. Então, é uma prova em que você tem lá mapas celestes para identificar uma constelação, tem uma parte de observação do céu, né? Identificar. Então, essa parte aqui é um pouco mais puxada, é claro, né? Um funil vai selecionando os estudantes. Então, essa fase presencial é no Rio de Janeiro e mais ou menos 200 alunos fazem. Se você for classificado entre esses 200, ficar entre 30 ou 35, mais ou menos, tem uma parte, né, destinada à escola pública, uma parte destinada às mulheres, né, para que a equipe seja diversa, que represente o país mesmo, né? Tem gente do norte, do nordeste, gente mais capacitada em determinadas áreas, como a observação, como a parte de astrofísica, né, teoria, como a parte de manipulação de equipamentos, etc. Tudo isso vai ser feito, vai ser avaliado em pequenos detalhes. Né? Cada dia você faz uma prova e também assiste aulas lá. Se você passar nessa parte, você vai para a segunda parte, que são os treinamentos. Aí esses 30 ou 35 vão para os treinamentos para as internacionais. Dos 35, eles vão escolher 10. 5 vão representar o Brasil na Olimpíada Internacional, né, que é a IOA, né, a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, e mais 5, os 5 seguintes, vão para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Então tem a Latino-Americana e tem a Mundial. Os 5 melhores vão para a Mundial e os próximos 5 para a Latino-Americana. E são escolhidos também mais uns 5 suplentes, se alguém não puder ir ou tiver algum problema de saúde, né? Então isso é feito geralmente na Casa Siloé, que é lá em Vinhedo, São Paulo, no interior, lugar bem isolado, com um observatório próximo, né? Os alunos vão visitar o observatório astronômico, tem telescópios grandes lá. Então esse treinamento é feito lá e não é só prova, né? Eles assistem a aula e fazem prova nos treinamentos. Vêm professores astrofísicos, né, de universidades para dar essas aulas e preparar melhor os estudantes, né? Feito isso, se você ficar entre os 10, você poderá ir para a Mundial, que é a IOA, né? A Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, né? E esses 5 vão realizar lá em outro país, né? Teve uma vez que foi até no Brasil, junto com estudantes do mundo inteiro. Cada país manda 5 estudantes, né? O país sede tem direito a mandar 10, né? Mas você pode, cada país, 5 dos Estados Unidos, 5 da Índia, da Rússia, China, Japão, esses países se juntam lá e fazem o quê? Fazem provas teóricas, uma prova de um time, né, de um grupo, misturado com outros, um de análise de dados e uma observacional. Então essas provas são feitas ao longo de vários dias, os alunos ficam quase uma semana nesse país, né? E afastado dos professores. Os professores ficam num lugar e os alunos vão para outra. Eu participei de uma dessas, né, na China, e nós ficamos em Pequim e os estudantes ficaram em uma outra cidade a 100 quilômetros de distância, sem computador, né, sem celular, sem tablet, não podia entrar em comunicação com ninguém. As provas são recebidas pelo professor, o professor passa para o idioma do estudante, né? Então, o professor indiano, para a equipe dele, bota em Hindi lá, né? O outro coloca
em chinês, em inglês. Aí nós recebemos a prova em inglês e interpretamos ela. Por quê? Porque às vezes a tradução direta não satisfaz, então tem que ter alguém local para interpretar e colocar para os estudantes. Nós fazemos a tradução e elas são enviadas para os estudantes totalmente lacradas, né? Os estudantes fazem a prova e depois de algum tempo, nesse meio das provas, os estudantes também conhecem a cidade, conhecem o país, a cultura do país. Eles passam quase uma semana lá conhecendo aquele país e fazendo a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. E tem também a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia. Os 5 seguintes, dos 10 que são selecionados, podem ir para a Olimpíada Latino-Americana, também são 5 estudantes, sendo que é uma equipe mista, né? Não pode ser só meninos ou só meninas, né? Tem que ser diferentes sexos, né? Para dar oportunidades a todos, né? E existem provas teóricas e observacionais. Nessa aqui há uma prova também de lançamento de foguetes, né? Por isso que é feito no treinamento esse tipo de atividade também. Existe também o concurso nacional de astronomia, né? Esse concurso, por enquanto, ele está suspenso desde 2018 por falta de verba, mas ele funcionou várias vezes, inclusive um dos meus estudantes também ganhou esse concurso. Quando você ganha, você vai lá visitar observatórios no Chile, né, que o Brasil tem convênio. E não é uma prova, é uma pesquisa que eles fazem sobre uma galáxia. E se essa galáxia for escolhida, ela é tirada a foto e os estudantes vão lá visitar no Chile os melhores telescópios do mundo que estão instalados lá, né? Existe também a Mostra Brasileira de Foguetes. Você pode fazer uma Olimpíada totalmente voltada à parte experimental, né, sem fazer prova, né? Essa Olimpíada, você monta foguetes em plástico, né, e faz o lançamento. No site da OBA tem toda a explicação de como é que funciona. E os estudantes são convidados também, os melhores são convidados aí na jornada de foguetes, né, que também é feita em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Essa jornada de foguetes tem a participação de pesquisadores, estudantes, até do próprio astronauta, né, da missão Centenário, né? E essa atividade, essa jornada também é feita na parte de astronomia, né? Os melhores colocados também são chamados para a jornada espacial, né, que é em São José dos Campos, onde ele vai visitar, onde tem as áreas de pesquisa, né, aeronáutica e astronáutica, né, de montagem de satélites. Então são 2 atividades importantíssimas também feitas na área de astronomia, né? E nós temos aqui em Pernambuco a nossa Olimpíada Pernambucana de Astronomia e Astronáutica, né, que é feita com cerca de 3.000 estudantes atualmente em todo o estado de Pernambuco, só que ela funciona no 2º semestre, né? Então a OBA é no 1º semestre, nós fazemos no 2º semestre do mesmo jeito, para o aluno se preparar melhor para do ano seguinte ele fazer melhor ainda a OBA, né? E temos também a nossa Olimpíada Pernambucana de Foguetes, né? Essas Olimpíadas estaduais também são importantíssimas, né? Nós envolvemos aqui 2.000 estudantes em todo o estado, escolas públicas e privadas também, para preparar melhor para a Olimpíada Nacional. E isso tem tido um resultado muito bom, já que nós estamos envolvendo ao todo, né, mais de 10.000 estudantes no estado, de escolas públicas, né, do interior, da capital, etc., para preparar melhor para as Olimpíadas. E a tendência no futuro é cada estado fazer a sua própria Olimpíada também, estadual, adaptando o conteúdo ao nível e à forma de cada estado, né? Agora, a pergunta que sempre não quer calar, né? Quer fazer uma boa Olimpíada? O que eu devo fazer para fazer uma boa Olimpíada, né? Para fazer uma boa Olimpíada, você tem que lembrar que não queira ser melhor que ninguém. Ah, professor, se eu não for melhor que ninguém, eu não vou ganhar nada. Eu tenho que ser melhor que alguém. Não. Você não precisa ser melhor que ninguém, a não ser você mesmo. Tá? Então, na hora de fazer uma prova dessa, de qualquer Olimpíada que você faça, não queira ser melhor que os outros. Tem muita gente aqui fazendo prova comigo, eu não vou ganhar nada. Não pense assim não. Nem eles são melhores que você, nem você é melhor que ele, né? Você tem que ser melhor do que você mesmo. Naquele dia que você fizer a prova, lembre-se que ali naquele dia você vai dar 10%, 20%, 30%, 50%, 100% melhor do que você. Alguma coisa tem que ser melhor naquela disputa. Para isso é que serve uma Olimpíada, né? Para testar os seus limites e você ultrapassá-los. Então, lembre-se da principal informação. Supere a si mesmo.
Então, a cada Olimpíada, você tenta ser melhor do que você foi na anterior. Então, baseado nisso, fica aqui o nosso recado para os estudantes, né, que querem participar de Olimpíadas e que terá todo o nosso apoio do Instituto Federal de Pernambuco para isso, ok? Obrigado.